Olá, olá, boa tarde. Só esperar mais uns segundos para iniciarmos então esta nossa sessão de hoje. Ok, muito bem, vamos então avançar. Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a este webinar. Hoje o tema é marketing pessoal eficaz. Antes de entrarmos no tema, gostava só de partilhar aqui algumas informações mais técnicas, nomeadamente esta sessão está a ser gravada. E no final desta sessão também, todas as pessoas vão ter a oportunidade de dar, no fundo, vão ter a oportunidade de escrever as suas questões e no final a Maria João e eu vamos poder responder a todas as questões que tenham, está bem? Dizer-vos também que esta sessão é a quarta de uma série de 6 do projeto Objetivo Emprego. No fundo, estamos aqui juntas, esta equipa está junta para poder ajudar as pessoas que estão à procura de uma oportunidade profissional. Hoje o tema é muito interessante, no meu ponto de vista, a Maria João e eu gostamos muito deste tema e espero que todos gostem também do mesmo. Uma breve apresentação sobre mim, portanto, algumas pessoas já me conhecem, eu já estive noutra sessão. O meu nome é Karina Figueira, eu trabalho na Católica, na Universidade Católica desde 2008 e trabalho atualmente no Gabinete de Carreiras. No fundo, o que fazemos é ajudar os alunos a prepararem-se para os processos de recrutamento, para além de outras áreas, mas eu diria que esta é a área core da nossa função. Tenho comigo também a Maria João Santos, queres-te apresentar, João? Sim, olá, boa tarde a todos. O meu nome é Maria João Santos, como a Karina disse. Sou responsável pela equipa do Gabinete de Carreiras da Católica Lisbon. Tenho experiência profissional de mais de 25 anos, sou a velha cá do sítio, 13 dos quais passados em recursos humanos e em gestão de talento, agora na Católica. Muito bem. Então, vou dizer-vos também que esta sessão tem vários exercícios, na verdade são 5 exercícios. O que vai acontecer é que nós vamos, a minha sugestão e a da João é que acompanhem no fundo aqui as nossas ideias e depois a parte prática, os exercícios, terão que acontecer noutro momento, não neste agora, porque para fazer estes exercícios é preciso tempo, é preciso estar num ambiente calmo e, portanto, vamos convidar-vos a estarem atentos àquilo que nós vamos dizendo e depois amanhã esta sessão vai estar disponível, esta gravação, e convidamos todas as pessoas a poderem assistir e então aí sim fazerem os seus trabalhos de casa, que são muito interessantes e com certeza terão também resultados imediatos na vossa procura de trabalho. Ok? Podes passar, João? Só um bocadinho. Tenhamos aqui participantes a entrar e a trocarem umas voltas. Ok, muito bem. Então era aquilo que eu dizia há pouco, marketing pessoal eficaz. Este é um tema para corajosos. Atrevo-me a dizer que é um tema para corajosos, porque nem sempre é fácil nós olharmos e pararmos e olharmos para nós e definir um plano aqui de ação com aquilo que nós queremos alcançar em termos profissionais. A nossa agenda de hoje tem 3 pontos. Vamos explicar, fazendo sempre aqui um paralelo com o marketing e a nossa gestão de carreiras. O segundo ponto será o meu plano de marketing, ou seja, vamos dar dicas, no fundo, dicas e também ferramentas muito práticas para cada um de vós poder definir aqui e construir o seu plano de marketing. E numa outra fase, também, à medida que nós vamos construindo este plano de marketing, começamos a perceber quais é que são as características que nos diferenciam e, por isso, nós conseguimos criar a nossa própria marca. E é isso que vamos estar também hoje a falar nesta sessão de hoje. Está bem? Muito bem, passa então às mãos. Então, só muito brevemente o que é marketing e porque é que estamos a falar de marketing hoje. O marketing evoluiu muito ao longo dos tempos e se no século passado o Sr. Ford poderia dar-se ao luxo de dizer que qualquer pessoa podia ter o carro da cor que quisesse desde que fosse preto, que era o carro que ele produzia, e portanto não interessava tanto o que é que os consumidores queriam, interessava era o que a indústria produzia e oferecia aos seus clientes. Hoje em dia a própria indústria automóvel é um ótimo exemplo de como o marketing evoluiu. Portanto, o que é importante no marketing agora não é venda agressiva dos seus produtos, é identificar o que é que os clientes querem e ir ao encontro dessas necessidades, desses desejos. E, portanto, isto resume bastante bem o que é o marketing. O marketing neste momento é criar, comunicar e entregar valor. Valor é aquilo que vai ao encontro dessas necessidades, desses desejos. No plano de recrutamento, isto acontece porque eu vou satisfazer uma necessidade do recrutador,
Eu não estou aqui para satisfazer as minhas necessidades neste contexto de recrutamento. Claro que eu as tenho, mas o que eu quero mostrar é o meu valor ao recrutador e para isso tenho que perceber o que é que ele quer, criar esse valor no sentido de direcionar aquilo que eu tenho para oferecer, comunicar, porque senão é como se não existisse, e depois garantir que entregue esse valor ao recrutador. Muito bem. Para isso, há um plano a fazer, não é, Karina? Exatamente. Temos esse plano de marketing, que é composto por 5 fases. Nós vamos explicar cada uma delas com detalhe. Pedi então aqui agora a vossa atenção também para cada informação que vamos aqui partilhando. Recordo também que vamos falar aqui dos 5 exercícios que vão, à medida que vamos apresentando, vão surgindo os exercícios, mas já vou falar com mais detalhe sobre isso. A primeira fase é a missão. A missão, no fundo, não é mais do que perceber exatamente quem é que eu sou e o que é que eu pretendo fazer no futuro. Depois, vamos falar também sobre a análise da situação. Só consigo avançar para a análise da situação quando a missão já está bem estruturada e por aí adiante. Vamos falar também sobre a estratégia de marketing. A seguir, desculpem, tenho aqui uma pessoa que não me deixa ver o slide. A seguir temos o mix de marketing e depois a seguir temos a monitorização. No fundo é perceber o que é que eu estou a fazer bem e aquilo que eu não estou a fazer e poder fazer alterações nesse sentido. Muito bem, então a missão, como eu disse há pouco, é perceber exatamente em que momento é que eu estou e o que é que eu pretendo fazer em termos profissionais, o que é que eu pretendo alcançar. No fundo é aqui como este desenho que está aqui, qual é a meta que eu me proponho a ter. Para isso, nós trazemos aqui 4 perguntas que são muito abrangentes, mas que dá para perceber, que dá para, no fundo, desenhar aqui a nossa missão. E são elas: o que é que eu faço? Como é que eu faço? Para quem e porquê é que eu faço? São 4 perguntas abrangentes que eu sugiro a cada um de vós começar já a pensar o que é que faz e como é que faz, para quem e como é que faz essa situação. Está bem? Trago-vos agora outro exemplo, a Maria. A Maria continua a ser aqui a nossa companheira destas jornadas. A Maria ela é secretária e, portanto, respondendo àquelas perguntas, a Maria o que ela gosta de fazer é resolver problemas. Ela faz isso muito bem. Através de como é que ela faz isso? Construindo relações, investigando soluções também para poder resolver estes problemas. Com quem é que ela trabalha? Para quem é que ela trabalha? Ela trabalha para diretores da empresa, com as equipas e também para quem precisar dela no seu dia-a-dia. E ela começa-se a perceber que ela gosta de facto de ajudar os outros e, portanto, é uma característica que se destaca da Maria e temos isso em consideração quando fazemos aqui a missão dela. Depois de nós fazermos a missão, há aqui um exercício, o primeiro de todos eles, que é construir o vosso plano de marketing. Para isso, a minha sugestão e a da João é que peguem numa folha e comecem a pensar no assunto. E depois amanhã, com mais calma, começam então a responder estas perguntas. O objetivo é pensar sempre qual é que é a situação que eu quero alcançar no futuro. O que é que eu me vejo realmente a fazer? E aquilo que tem impacto para mim e para as pessoas que estão à minha volta. Depois, já sei qual é a minha missão, vou então passar à próxima fase, que é a análise da situação. Esta é composta por várias subfases. A primeira delas é a fase de análise pessoal. A análise pessoal, como foi falado anteriormente por mim, é a parte do autoconhecimento, em que eu identifico com muita clareza qual é a minha personalidade, o que é que eu mais valorizo, quais é que são os meus valores, quais é que são as competências que eu tenho, quais são os conhecimentos que eu tenho em concreto e o que é que eu sei fazer também. Para isso, vou elencar também todas as experiências e todos os projetos que eu já fiz até hoje. Para isso acontecer, há várias ferramentas ao meu dispor. E vou-vos partilhar aqui algumas delas, nomeadamente. O feedback 360 é das minhas preferidas. No fundo, é nós recolhermos a informação de todas as pessoas que estão à nossa volta. E é o feedback 360 graus. Por exemplo, conseguimos receber feedback dos nossos pares, ou seja, dos nossos colegas, de pessoas que já trabalharam connosco, sejam eles as nossas FIAs ou os nossos colegas das mesmas equipas. E, portanto, isto pode acontecer em contexto organizacional, quando é a altura de fazer as avaliações de desempenho, mas no nosso dia-a-dia também é possível fazer esta avaliação. Podemos identificar algumas pessoas da nossa rede de contactos que nós confiamos e elas podem nos dar este feedback, que é muito útil para termos uma noção mais clara de quem é que nós somos. Outro feedback muito importante, que às vezes as pessoas se esquecem de pedir, é o feedback dos especialistas. Nós, quando estamos a participar em processos de recrutamento,
muitas vezes vamos a muitas entrevistas e não conseguimos perceber porque é que nós não estamos a passar. Muitas vezes é porque nós estamos a fazer algo que está a comprometer aqui a nossa prestação. Se recebermos feedback, se pedirmos, temos é que pedir sempre, temos que pedir feedback, mas se pedirmos e se as pessoas tiverem disponibilidade para nos ajudar, conseguimos ter uma maior clareza de quem é que nós somos e o que é que podemos ainda fazer de diferente para ter mais sucesso. Outra possibilidade também são as avaliações através de questionários. Há muitos questionários na internet, uns com base científica, outros nem por isso. E, portanto, convidava-vos também a pensarem, convidava-vos, pode só passar, Maria João, aqui o próximo? Sim. Se fizerem um teste, uma rápida pesquisa no Google, conseguem identificar alguns testes, podem mesmo procurar assim, testes gratuitos de personalidade, e temos aqui estes que vos podemos sugerir. No fundo são gratuitos, têm uma base científica, mas não vão, ou seja, não são os mesmos que têm depois, no fundo, que têm aqui os verdadeiros, digamos assim, ou seja, foram construídos com base naqueles que são precisos pagar para ter acesso. Espero estar a ser clara. E, portanto, temos aqui algumas sugestões, a nossa ideia também é trazer-vos aqui e depois poderem fazer em casa com calma para perceber qual é a mensagem que estão a passar também aos recrutadores quando fazem os testes online. Muitos processos têm essa fase e é curioso também perceber qual é a mensagem que nós estamos a passar para o recrutador. Outro exercício é o número 2, e aqui a ideia é listarem todas as características que têm, que conhecem, desde a vossa personalidade, aos vossos valores, etc., para poder então dar aqui esta indicação, está bem? Muito bem, a seguir, análise do mercado. Portanto, eu já fiz a minha análise pessoal, agora vou analisar o mercado. Quais é que são as novas tendências da indústria? Onde é que eu quero trabalhar? Quais é que são as qualificações necessárias? Quais são as competências também que eu preciso ter? No fundo, eu vou fazer uma análise muito profunda àquilo que está a envolver-me, está bem? Para isso, como é que eu posso fazer? Há imensa imprensa que é especializada, há muitas newsletters, muitos blogs, descrição de funções também que nós podemos analisar, assim como nas carreiras de LinkedIn. Portanto, e muito importante, há uma mensagem que queremos passar também. A Maria João e eu vamos estar na próxima semana a dar outro webinar sobre como recolher informações junto dos profissionais que trabalham. Convidamos a todos que estejam presentes e aí vamos explicar com mais detalhe quais é que são as técnicas necessárias para conseguirmos recolher essa informação e depois fazermos esta análise do mercado concreta. Depois, aqui alguns exemplos também neste caso, o exemplo da Maria, podemos ir a assistir aqui, no fundo é analisar uma oferta no fundo, um anúncio de emprego, em que ela consegue identificar também aqui as novas tendências e com base nisso consegue também perceber quais é que são os grupos que ela pode começar a acompanhar. Há muitos grupos para todas as áreas, na área de recursos humanos, financeiro, neste caso em concreto da Maria, ela é secretária e portanto consegue identificar aqui alguns e consegue recolher informações muito, muito pertinentes. Depois, mais alguns exemplos, o Expresso Emprego, também é uma ótima ferramenta para poderem recolher o máximo de informação possível, tanto de formação como também de outras notícias importantes. Depois, já fizemos então a análise pessoal, a análise do mercado, há outra área que é fundamental, que é a análise de lacunas, ou seja, eu vou identificar o que é que ainda me falta para eu poder conseguir alcançar aquilo que pretendo. E tem que ser muito específica, tem que ter um plano de ação, perceber exatamente o que é que eu tenho de fazer para conseguir alcançar o sucesso que eu pretendo. A Maria, mais uma vez, aqui a nossa companheira de viagem, a Maria identificou então que precisa de melhorar o seu inglês falado, neste momento é o nível B2 e precisa então de ter C1 para se sentir mais confiante e poder encontrar oportunidades que façam sentido. E já identificou aqui um plano de ação, a mesma coisa com aqui o software SAP. Vai pedir ajuda a uma amiga para, no fundo, adquirir este conhecimento que agora não tem. Depois, a análise da concorrência é fundamental, é tentar perceber o que é que as pessoas, com o meu perfil, o que é que elas andam a fazer, que tipo de formações é que elas têm, quais é que são as experiências e as escolhas que elas vão fazendo. Por exemplo, se eu começo a perceber que as pessoas que trabalham na mesma área que eu começam a apostar em marketing digital ou alguma linguagem de programação, então é sinal que eu provavelmente vou ter que também investir algum tempo também nessas áreas. Está bem?
Depois, percurso de carreira no LinkedIn, também é muito importante perceber aqui através dos percursos, está bem? E as entrevistas, mais uma vez. Trago-vos aqui mais algum exemplo do que é que a Maria pode fazer quando estiver à procura de oportunidades e percursos aqui também interessantes. Ok? Aqui nesta fase, esta análise é uma análise já conhecida provavelmente por muitos de vós, é uma análise que no fundo o que ela nos vai, em português é fofa, em inglês é SWOT, e aqui conseguimos perceber do nosso lado pessoal e também a envolvente que está à nossa disposição. Portanto, é pensar o que é que eu faço bem, quais é que são as minhas forças e as minhas fraquezas, ou seja, aquilo que eu ainda tenho espaço para melhorar. Para isso, eu tenho que olhar para o mercado e perceber quais é que são as oportunidades que surgem, o que é que eu posso aproveitar para ser mais forte, mas ter também consciência de quais é que são os obstáculos, as ameaças, para eu poder contornar. Portanto, para ficar com uma visão clara daquilo que eu tenho à minha frente. O exemplo aqui da Maria, mais uma vez, ela foi recolhendo informação também do autoconhecimento e também do feedback que ia recebendo das pessoas. E então as forças dela é a abordagem positiva, a forma como ela encara todos os desafios. As fraquezas, já percebemos que tem que ser o inglês, tem que ser trabalhado. Do mercado, ela começa-se a perceber que há cada vez mais empresas que estão a centralizar os seus serviços partilhados e a área de apoio é fundamental. Portanto, tudo o que está a envolver, no fundo, experiências de secretária, desde na área de recursos humanos ou área financeira, também poderá fazer sentido e é uma oportunidade claramente para muitos de vós terem isto em consideração também, se fizer sentido, obviamente. Mas uma ameaça é com esta situação que nós estamos a viver atualmente, a redução de funções de apoio é uma realidade e precisamos ter isso em consideração. Mais um exercício, este é o terceiro, para poderem fazer também com calma. Sugerimos que coloquem o máximo de informação possível e podem pedir também ajuda a algumas pessoas que vos conheçam bem. Então, passando aqui à estratégia de marketing, portanto, conhecemos-nos a nós, que somos o produto, conhecemos o nosso mercado, que são os recrutadores e as empresas a recrutar. Podemos agora então começar a pensar na estratégia. Esta estratégia começa por perceber bem com quem é que nós vamos falar, quem é que são as nossas audiências. Recursos humanos, supervisores, funcionários, antigos colegas, agências de recrutamento, estas são muito óbvias e, portanto, chamo aqui a atenção para as máquinas, porque cada vez mais a inteligência artificial está presente no recrutamento e vocês têm que pensar nisto porque são máquinas que podem ler os vossos CVs, como as minhas colegas falavam a semana passada, há filtros no LinkedIn e se não tiverem os vossos meios de comunicação preparados para isso, podem escapar-vos algumas oportunidades sem vocês se aperceberem. Outro ponto importante deste planeamento e desta definição de estratégia é definir objetivos. É difícil saber para onde é que vamos se não tivermos a meta bem delineada e, portanto, os objetivos SMART, mais um acrónimo em inglês que não funciona tão bem em português, mas a ideia está lá. Ou seja, temos que definir objetivos que sejam específicos, que consigamos medir, que tenham prazos, que sejam ambiciosos, mas não demasiado difíceis, não impossíveis, que nos acabem por frustrar porque não conseguimos chegar lá e serem relevantes para aquilo que nós estamos a construir. Aqui voltando ao nosso exemplo da Maria, isto podem ser objetivos que ela define para si própria, portanto enviar 5 candidaturas por semana, conversar com 2 pessoas relevantes por semana, recolher informação sobre 5 empresas, que pode ser, por exemplo, as empresas a que ela se está a candidatar, faz todo o sentido para conhecer melhor o mercado e adequar as suas candidaturas, atingir o nível C1 de inglês falado em 3 meses. São exemplos de objetivos que a nossa amiga aqui pode ter. Como é que nós concretizamos esta estratégia? É através do mix marketing. Mais aqui uma palavra que é difícil de traduzir para o português, mas basicamente isto são os vários elementos do marketing e as várias possibilidades que temos de criar valor e de nos diferenciar. Vamos aqui correr uma a uma, começando pelo produto, já falámos um bocadinho, portanto o produto sou eu, e eu tenho que perceber como é que a minha personalidade, os meus valores, as minhas competências, as experiências que eu tive até agora, o que é que eu apanho daqui que vai criar valor ao recrutador, o que é que eu preciso de salientar, o que é que eu aproveito, digamos, que
é interessante para o recrutador. Passando aqui para o segundo elemento do mix de marketing, que é o preço. Deixamos aqui um alerta. Saibam quais são os salários que estão a ser praticados, quais são os pacotes de compensação, porque não é só o salário, há outras coisas que as empresas oferecem, nomeadamente, por exemplo, seguros, formação, flexibilidade, tudo isso acrescenta valor à oferta. Se vocês tiverem uma ideia clara do que é praticado no mercado, não correm o risco de estar à espera de muito e desperdiçar oportunidades quando o mercado não está a oferecer esse nível, ou pedirem pouco e acabarem por ter um ponto de partida que vos é desfavorável. A maior parte das empresas de recrutamento fazem estudos de remuneração anuais e alguns podem ser acedidos através dos sites, mesmo que não sejam os mais atualizados, dão-vos uma ideia do que é praticado em Portugal. Passando então aqui para o terceiro elemento do mix de marketing, a distribuição. A distribuição é basicamente colocarem-se à frente do recrutador. O mais óbvio é este, é responder a anúncios, portanto, mas vão para além do óbvio. É assim que vocês criam um tal elemento de diferenciação. Todos os momentos em que estão em contacto com outras pessoas são momentos em que se estão a expor ao mercado. O LinkedIn, como já falámos a semana passada, é uma forma de estarem presentes no mercado para muitos, milhares, milhões de recrutadores. Todas as atividades em que vocês participam, pensem nelas como uma exposição ao mercado. Se fazem voluntariado, se participam no grupo de escuteiros, no grupo da igreja, se são membros de uma associação desportiva, tudo isso vocês estão a interagir com pessoas que, e nós já vamos falar das pessoas mais à frente, podem ser uma porta de entrada para oportunidades. A formação não é só uma oportunidade de desenvolvimento, também é, mais uma vez, uma ligação a outras pessoas que vos cria oportunidades, tal como outros eventos em que possam participar. Quarto elemento, a promoção. Muito importante, a forma como vocês comunicam, não é? Nós já vimos que marketing é criar valor e até agora tivemos aqui a ver vários elementos onde podem criar valor, mas se não comunicarem esse valor, é como se não existissem. E há aqui dois aspectos. Estes aqui são elementos no âmbito destes dois aspectos que são fundamentais, obrigatórios. O CV, a carta de motivação se for pedida, o LinkedIn, sim, é obrigatório também, e o elevator pitch. Não há aqui uma tradução em português muito adequada e, portanto, optámos por deixar em inglês, mas isto é basicamente uma apresentação pessoal. Elevador, porque é uma apresentação muito rápida. Portanto, imaginem que estão numa situação em que entram num elevador, conhecem bem uma pessoa e querem se apresentar e, portanto, têm 30, 60 segundos para se apresentar e têm que pôr nesse espaço de tempo tudo o que é relevante para essa pessoa. E esta apresentação vai ser necessária várias vezes nas entrevistas, mas não só, quando conhecem alguém que pode ser relevante para o vosso futuro profissional. E deve estar sempre pronto. Para além dos canais, a própria mensagem e o conteúdo do que vão dizer. E aqui é muito importante construírem a vossa marca. E percebo que isto seja, se calhar, o maior desafio. Se eu pensar no Bill Gates, no Trump, na Oprah, é fácil perceber que essas pessoas têm uma marca, elas têm muita exposição e, portanto, vão construir a sua marca e eu percebo. Mas então, e eu, Maria João, e a Karina, e a Maria, como é que constroem uma marca? Se calhar a forma mais fácil de dar um exemplo e de tornar isto mais concreto é pensar um bocadinho, por exemplo, numa situação em que o vosso carro avaria e vocês sabem imediatamente quem vão chamar, porque o vosso amigo Joaquim é perito nestas questões de mecânica e, portanto, sabem que ele vai resolver o problema. A marca do Joaquim é esta pessoa que é especialista em mecânica e que resolve um problema muito específico. Podemos também estar a falar, por exemplo, de uma situação em que eu preciso de contactar alguém que eu não conheço. Então vou chamar a Margarida porque eu sei que a Margarida conhece toda a gente e que, se não conhece, ela vai chegar lá. E, portanto, a Margarida tem estas características de ser uma pessoa que é muito boa a comunicar, cultiva muito bem as suas relações e essa é a marca dela. É isto que nós temos de tentar fazer com as nossas próprias experiências. Para além destes elementos obrigatórios em termos de comunicação, podem ir um passo mais além. Por exemplo, nesta era de redes sociais, podem se tornar produtores de conteúdos, podem
as vossas áreas de especialização ou de interesse, se começarem a escrever sobre elas, vão começando a criar uma reputação de especialistas, e isso depois pode ser reconhecido pelos recrutadores. Porque é que é importante esta questão da marca? Como nos exemplos que eu dei há pouco, acho que se torna mais fácil perceber. Havendo esta marca, há uma clareza de informação e uma credibilidade que se constrói. E tudo isso vai criar também uma ligação emocional que é fundamental para a compra. Neste caso aqui a compra é um recrutamento. E o valor que esta marca tem varia. Se vocês estiverem a um nível muito básico, o recrutador conhece-vos, por exemplo, entra em contato convosco, e este é o nível mais baixo do valor de uma marca, é saberem que vocês existem. O objetivo é ir mais além, é que eles também vos considerem, ou seja, não só que saibam que existem, mas que comecem a identificar-vos com determinadas características. Sabem, por exemplo, que vocês são uma pessoa que trabalha na área de recursos humanos, vamos imaginar. Tudo mais que vocês possam fazer é para subir este novo patamar, é para que eles comecem a criar uma ligação emocional convosco e que haja aqui elementos que vos levem a que eles comecem a dar-vos não só consideração, mas a pensar em vocês como uma hipótese e eventualmente que vos prefiram em relação a outros candidatos. Num patamar ainda mais além, não só que vos prefiram, mas que inclusive vos recomendam. Porque, como sabem, ninguém recomenda alguém que não esteja completamente à vontade para o fazer. E, portanto, isto é o valor máximo da marca em que eu recomendo um amigo para uma posição, tal como recomendo um mecânico, por exemplo. Vamos tornar isto mais concreto aqui com a nossa amiga Maria e vamos imaginar uma situação em que eu estou a fazer uma formação e a Maria também está na mesma formação e, portanto, eu conheço-a, sei que ela existe, sei que ela trabalhou como secretária. Num contexto de trabalho de grupo, eu estou com ela no grupo e observo a forma como ela encara os problemas, como aborda as questões e começo a achar que há ali alguma coisa interessante. Entretanto, ao longo do trabalho vou-me apercebendo que há aqui características muito distintivas, a forma positiva como ela aborda situações difíceis, a forma como ela organiza a informação quando vamos, por exemplo, apresentar o trabalho de grupo. Isso faz com que, passado um mês da formação, surgindo uma vaga na minha empresa, eu me lembro dela e acho que ela pode ter valor para essa vaga e vou recomendá-la. Portanto, isto é o valor e a subida no patamar de valor da vossa marca pessoal, que é o nosso objetivo. Passando aqui ao quinto elemento deste mix de marketing, as pessoas. Já falámos bastante delas e, portanto, elas são fundamentais neste processo de criação de valor. E são fundamentais porquê? São elas, como já vimos, que vos podem dar informação sobre o mercado de trabalho, inclusive é através das pessoas que vocês podem chegar a vagas que nunca são anunciadas. Há um número que circula entre as pessoas de RH, que é 70, 80, varia um bocadinho no mundo inteiro, mas anda à volta sempre dos 70, 80%, que é o número, a percentagem de vagas que não são anunciadas. Portanto, se vocês se limitarem a responder a anúncios, estão a desperdiçar aqui a maior parte das vagas. E, portanto, as ligações que têm às pessoas são fundamentais para entrar em contacto com estas vagas. Para além disso, já falámos aqui de referências e de recomendações. Vocês precisam das pessoas que trabalham convosco para concretizar o que são as vossas características, porque se eu disser que sou muito boa a trabalhar em equipa, o recrutador se calhar não tem razão para acreditar, mas se for outra pessoa a dizer isso por mim, sobre mim, nós sabemos que as pessoas não se vão pôr em causa para mentir sobre o assunto e, portanto, as pessoas são as minhas recomendações. E cada vez mais há programas, ou seja, esta cultura de recomendação está a ser institucionalizada nas empresas. Estas empresas são algumas das que têm o chamado programa de referenciação. Isto o que é? Se no passado em Portugal havia aqui uma conotação muito negativa de recomendar pessoas porque era visto como cunha e era pôr pessoas não competentes numa posição que elas não mereciam,
Agora trata-se de pôr pessoas competentes numa posição que elas merecem, no sentido em que um colaborador da empresa recomenda uma pessoa, essa pessoa passa pelo processo de recrutamento e, se for considerada a pessoa mais apta para aquela posição, o colaborador recebe uma recompensa, a pessoa recebe um emprego e a empresa recebe o colaborador ideal e toda a gente ganha com estes programas. Claro que não podia faltar aqui um exercício para vocês fazerem e, portanto, pedimos aqui duas listas. Uma lista, pensem em todas as pessoas que vos podem referenciar, porque vos conhecem, porque já trabalharam convosco, porque podem fazer essa recomendação. E pensem também em todas as pessoas que vocês conhecem nas várias empresas e façam a lista daquelas que podem ser potenciais contactos para realizarem estas entrevistas informacionais que vamos falar para a semana. Sexto elemento neste mix de marketing é o processo. O que é um processo? O processo numa empresa é uma coisa que assegura que as coisas acontecem sempre da mesma maneira para terem sempre o mesmo resultado. No nosso processo de construção de marca temos que assegurar a mesma coisa. Consistência ao longo de todas as etapas, em todos os contextos. E o que eu vou trazer aqui são alguns exemplos de inconsistência para perceberem o que é que pode correr mal. E são exemplos com que eu já me deparei várias vezes em processos de recrutamento. Por exemplo, quando usam nomes diferentes em contextos diferentes, um nome no e-mail, um nome no LinkedIn, um nome no vosso CV, tudo diferente. E uma pessoa passa ali uns minutos que não pode desperdiçar para descobrir se realmente a Manuela é a Ana ou não. Uma coisa que querem evitar, assumindo sempre o mesmo nome, dois, três nomes profissionais. Outro exemplo bastante comum também, quando aquilo que escrevem no CV não é consistente com aquilo que estão a fazer no CV. Por exemplo, neste caso, a assistente de recursos humanos diz que tem bastante atenção ao detalhe. Claramente não é o caso e, portanto, este é o tipo de coisa que vocês querem evitar, dizerem uma coisa que claramente não é verdadeira. Ou então, também acontece várias vezes, leitura e cinema é uma coisa que aparece muitas vezes no CV e depois nas entrevistas nós fazemos perguntas sobre isto e descobrimos que a pessoa não lê um livro há 10 anos e, portanto, temos que estar preparados para discutir tudo o que está no CV e evitar estas inconsistências que depois caem mal e fazem com que a pessoa faça má figura e seja desconsiderada. Finalmente, as redes sociais, muito importante. Há quem diga que no LinkedIn contrata-se, nas outras redes sociais despede só antes de contratar, no sentido em que os recrutadores às vezes vão ver as outras redes sociais que vocês têm e que são pessoais, não é? Só para procurar esta consistência em termos da pessoa que vocês são. E isso às vezes tem maus resultados, porque há situações que se calhar nós nem pensamos quando fomos no Facebook, que pode ser visto por um recrutador e que não são aquela em que nós estamos no nosso melhor, digamos assim. E portanto, das duas uma, ou asseguramos que as nossas redes sociais estão todas impecáveis, não tendo a mesma fotografia não é preciso ir tão longe, mas pelo menos não terem nenhuma situação que nos deixe ficar mal, ou então garantimos que as definições de privacidade estejam definidas de forma a que eles não vejam. Aquilo é a minha rede pessoal, o recrutador não tem nada a ver com isso e, portanto, eu escondo dos olhos dele e fico assim descansado e asseguro a consistência de que eu falava. Finalmente, provas. As cartas, eu vejo muitas cartas de motivação, por exemplo, que são uma lista de características. E são muitas, e portanto qualquer pessoa pode dizer que é, e que pode, e que acontece. É preciso provar, comprovar, dar exemplos, ter elementos objetivos que mostrem ao recrutador que eu não estou só a falar, mas que realmente tenho coisas para mostrar. As obrigatórias são, por exemplo, a forma como eu me visto para uma entrevista. Também já tive candidatos que foram fazer testes porque acham que teste não é uma entrevista e, portanto, não é preciso investir tanto e vão a testes de chinelos e calções. Eu não estou a falar com eles, de facto, num contexto de entrevista, mas eu estou a observá-los e, portanto, cai mal. Portanto, vestuário é uma das coisas físicas que é a primeira coisa que o recrutador olha. Depois também a forma como vocês fazem o vosso CV. Os certificados que têm que comprovam as vossas qualificações.
se estiverem a estudar, a fazer formação, podem estar a desenvolver projetos em que adquirem um nível de profundidade grande e que serve de exemplo, por exemplo, para mostrar que vocês são de facto especialistas nessa área ou que têm de facto um interesse muito grande nessa área. E finalmente, como já falámos nas pessoas, as pessoas falarem por nós sobre as coisas que nós fazemos bem é uma das provas mais poderosas que podemos dar a um recrutador. Mais uma vez, aqui também podemos ir um passo mais além, para além do obrigatório. E aqui trago alguns exemplos, por exemplo, para a Maria, ou seja, como já falámos, podemos ter um blog onde mostramos realmente que sabemos do que é que estamos a falar no nosso tópico de interesse. Podemos fazer publicações no LinkedIn, mais uma vez a reforçar o nosso conhecimento e o nosso interesse sobre determinados assuntos. Podemos adquirir outros certificados, outras formações e ter esses certificados que provam que nós temos esses conhecimentos, eventualmente pertence a organizações que mostram realmente que nós temos um interesse ou que sabemos fazer alguma coisa. Histórias também é uma das armas mais poderosas para provar aquilo que nós, para ilustrar a mensagem que nós queremos passar e servir de prova, porque as pessoas lembram-se das histórias, não se lembram dos factos. E uma história, quando eu estou a ouvir um candidato a contar-me uma história, é uma coisa que eu me lembro, cria ali uma ligação emocional, porque há coisas com que eu me identifico. E, portanto, mais rapidamente eu me lembro desse candidato. Se tudo o resto for uma experiência que me interessa, as histórias reforçam essa ligação e essa concretização do que realmente ele é capaz de fazer. Trazemos aqui duas estruturas para construírem as vossas histórias. A STAR, vão provavelmente encontrar-se com ela novamente quando fizermos a sessão sobre entrevistas, mas resumindo, é contarem as vossas histórias seguindo estas 4 partes. Garantem que explicam o contexto, descrevem aquilo que era pretendido nesse contexto, explicam o que é que vocês fizeram, ou seja, o eu aqui está em maiúsculas propositadamente, porque há uma grande tendência quando nós contamos estas histórias de explicar o que é que nós fazemos, não é nós, é eu, qual é o meu impacto individual e depois qual foi o resultado, a vantagem para mim e para a empresa. Uma estrutura diferente, mas que também se pode aplicar, é esta dos 6Cs, que em português deixa de ser 6Cs, mas é semelhante, ou seja, explica-se o contexto, quais são as pessoas envolvidas, qual era o problema que estava em causa, há um momento decisivo que exige uma solução, qual foi essa solução e o que é que eu aprendi com esse assunto, com essa solução. Para tornar isto um bocadinho mais concreto, voltamos aqui à nossa Maria, que pode simplesmente dizer que foi secretária do diretor comercial e deu apoio administrativo ao diretor e à equipa comercial, ou pode contar uma história. E a história é contexto. Como secretária do diretor comercial numa fábrica de equipamentos, também apoiava a equipa de 10 vendedores na gestão da agenda e seguimento de contactos com potenciais clientes. Este era o contexto. Num período de grande atividade, muitos contactos estavam a ficar sem seguimento, um momento decisivo. Por isso, eu sugeri e implementei uma agenda partilhada, formatos pré-definidos de e-mails e lembretes no Outlook. A minha ação. O resultado, conseguimos aumentar o número de vendas em 35% e eu descobri uma série de potencialidades do Office que não conhecia e que ainda hoje uso. E os meus colegas elogiaram o meu espírito positivo, mesmo quando o volume de trabalho era muito. Portanto, eu nesta história estou aqui a criar algum suspense, digamos, um momento em que aconteceu aqui uma coisa, eu resolvi, mostro como é que resolvi, mostro aqui a minha capacidade, a minha flexibilidade, a minha capacidade de aprender, os resultados para a empresa e para mim próprio, portanto, o que é que eu aprendi, e um reforço dos colegas, portanto, aqui a recomendação. E claro que vamos pedir para contarem histórias como exercícios. Pensem em todas as características que listaram anteriormente e construam histórias desta forma que exemplifiquem bem essas características, sejam elas quais forem. Finalmente, mas não menos importante,
é indispensável que vocês vão monitorizando todo este processo, vão vendo o que é que funciona, o que é que não funciona e que vão ajustando o que não funciona. Podem fazer isso num pedaço de papel, numa folha de Excel, mas registrem todas as candidaturas que fazem, de onde é que elas vêm, em que fase do processo é que têm sucesso, para perceberem se há uma fonte de vagas em que as coisas estão a correr melhor, se há uma fase em que vocês estão a falhar mais, para perceber e poderem melhorar e identificar as fontes dos problemas para as poderem corrigir. Resumindo tudo isto, que como a Karina dizia, é desafiante, mas que se vocês investirem o tempo vos vai levar longe certamente. Eu preciso me conhecer, preciso de conhecer o que é que os recrutadores querem, preciso de saber o que é que os outros candidatos estão a oferecer, que é para perceber o que é diferente em mim. É importantíssimo, tenho que comunicar o que eu posso oferecer e o que é essa diferença, e tenho que aprovar aos recrutadores, assegurando sempre uma consistência ao longo de todo este processo. Se eu conseguir fazer estas coisas todas, vou conseguir criar uma ligação emocional, e aqui a ligação emocional pode ser, por exemplo, como recrutadora, eu posso ficar orgulhosa, eu já estive nessa situação, de ficar orgulhosa de contratar uma pessoa, porque a pessoa é boa, porque a pessoa tem ali muito potencial e ainda ninguém se apercebeu e sou eu que vou descobrir aquela pessoa, porque eu acho que vai ter ótimos resultados e vou fazer boa figura com a pessoa que é responsável por mim. E, portanto, esta ligação faz muita diferença. E, acima de tudo, facilitem a vida aos recrutadores. Exponham o vosso percurso, deem-se a conhecer e deem-se a conhecer aquilo que é importante para eles. E, acima de tudo, é isso o marketing. Claro que não podíamos acabar aqui sem contar a história das vacas, foi prometido. E, portanto, isto é uma história contada pelo Seth Godin, que é um guru do marketing e da marca, e que diz que se nós formos por uma estrada e passarmos por uma vaca, achamos piada, se passarmos por outra é mais uma, se virmos um conjunto de vacas é mais do mesmo e, portanto, já não chama a atenção. No entanto, se uma das vacas for roxa, o que é que acontece? Certeza que vamos chegar a casa e contar a toda a gente que vimos uma vaca roxa. O objetivo do marketing pessoal é esse, é encontrarem a vossa vaca roxa, darem cor à vossa vaca para que os recrutadores se apercebam que vocês existam e que são diferentes e que é a vocês que devem escolher. Isto porque resultados diferentes exigem abordagens diferentes e é para isso que nós devemos investir, por isso que devemos investir num plano de marketing. E assim damos por encerrada esta exposição e temos agora aqui espaço para perguntas. Karina? Sim, já estamos a receber algumas, obrigada pelas mensagens que nos estão a enviar com as perguntas. Vou pegar então aqui na primeira, da Ana Maria Roque, que nos pergunta, em relação ao com quem falar, é boa ideia fazê-lo com ex-colegas de curso, profissionais com quem nos cruzamos durante a nossa experiência profissional? Quem mais? No fundo é isto mesmo, é identificar as pessoas que estão à nossa volta, que conhecem o nosso trabalho, que conhecem as nossas características mais fortes e com base nisso pedir-lhes feedback. E tem que ser pessoas que quem nós confiamos também, porque sabemos que essas pessoas nos vão dar um presente. Feedback é um presente com pontos fortes e com áreas de desenvolvimento e depois, com base nisso, nós construímos um plano de ação para conseguir resolver essas questões. Mas sim, são colegas de trabalho, ex-FIAs, atuais colegas, vai depender da situação, mas identificar essas pessoas que estão à sua volta e que, no fundo, conheçam bem o seu trabalho e as suas características. Está bem? Esta é a primeira pergunta. Maria João, queres avançar na segunda? Avança. Aqui as minhas colegas pegaram uma partida de pôr as letras muito pequeninas, portanto vou ter que mostrar aqui a minha idade avançada pondo os meus óculos. Como saber, a Margarida Centeno pergunta, como saber o que os meus concorrentes estão a oferecer se não conhecer ninguém nessa situação? Através do LinkedIn. O LinkedIn é de facto a ferramenta mais fácil, portanto, como vimos aqui, se começarmos a espreitar o perfil de pessoas que fazem aquilo que eu quero fazer ou aquilo que eu já fiz, conseguem perceber que formação é que fizeram, por que empresas é que passaram, se mudaram de áreas, que línguas é que sabem, que programação é que sabem, portanto, características ou
conhecimentos técnicos que possam ter, é a forma mais fácil. Depois, utilizando estas pessoas que nós conhecemos, mesmo que não conheçamos ninguém nesta área, por exemplo, se eu tiver uma pessoa a trabalhar numa empresa que tem esse tipo de funções, eu também posso pedir a esse meu amigo, olha, não te importas de me pôr em contacto com, neste caso, por exemplo, a Maria, com a tua secretária, para eu perceber um bocadinho o que é que se faz e quais são as características. É um bocadinho aqui pensar como é que eu posso chegar às pessoas, mas o LinkedIn, de facto, é o mais fácil. Uhum. Karina. Okay. Sim, outra pergunta da Paula Oliveira, que nos pergunta: por vezes é desesperante a ausência de feedback numa percentagem de abordagens que não sejam personalizadas. Como fazer uma abordagem personalizada? O que eu entendo aqui, Paula, por favor, depois diga-me se não estiver correto, é que está a participar em processo de recrutamento e não está a receber feedback por parte das pessoas que lhe estão a fazer as entrevistas e nas outras fases. Em Portugal, pelo menos eu tenho essa experiência também, trabalhando numa empresa que era comum nós darmos feedback, mas eu acho que era uma empresa diferente das restantes. E quando não há essa política de dar, aliás, feedback, nós podemos sempre pedir feedback e pedir de forma concreta, dizer, olha, eu gostava muito de perceber como é que está a ser a minha abordagem, que pontos fortes é que eu tenho nesta minha entrevista e outros aspectos que eu posso melhorar. É pedir, não ter receio de pedir. Provavelmente vai receber muitos nãos, mas há com certeza uma ou outra pessoa que vai despender algum tempo para lhe dizer o que é que está a fazer bem e menos bem também. Eu penso que era esta a sua pergunta. Por favor, diga-me se não for, eu estou disposta a dar mais informações. João. Então, temos aqui a Helena Alves que pergunta como conseguir superar o preconceito da idade, ou seja, a partir dos 50 a idade é uma barreira, diz a Helena, como conseguir superar este preconceito. Falo aqui também como recrutadora, já chamei várias pessoas de todas as idades para o processo de recrutamento que sou eu que conduzo. Eu acho que aqui esta questão do marketing pessoal é ainda mais importante para estas pessoas. Por um lado, porque o papel das pessoas na forma de chegar às oportunidades escondidas ainda é mais relevante para quem já passou os 50, porque é inevitável, não vamos negar, há casos em que por causa da idade as pessoas não são chamadas. E se formos pelo mercado escondido, como ele se chama, de oportunidades, se tivermos uma pessoa que nos recomende, porque sabe que nós somos bons em determinadas coisas, é uma forma de vencer esta barreira. Outro conselho que eu se calhar aqui deixava é também manter este espírito positivo, ou seja, perceber realmente como é que a experiência dos 50 anos, e eu estou quase a chegar lá, como é que esta experiência é uma vantagem para os recrutadores, porque eles também se queixam, entre aspas, ou há uma série de características nos jovens que lhes atrapalham a vida e, portanto, a experiência que uma pessoa de 50, 60 anos traz também tem vantagens e, portanto, é ainda mais importante mostrar essas vantagens. O que não é preciso ensinar, o tato que eu vou ter e que se calhar um jovem não tem. Portanto, identificar esta diferenciação em relação aos jovens é ainda mais fundamental no caso da idade e chegar às oportunidades escondidas com uma recomendação também. E manter o espírito positivo, porque às vezes o que acontece, uma pessoa mais velha é muito massacrada com nãos e acaba por se ir abaixo. E isso passa. É importante manter esse espírito. Eu sei que é difícil, mas é importante manter esse espírito positivo e continuar a passar esta mensagem do que é bom sobre mim e não, por favor, deem-me um emprego que eu já não sei o que é de fazer. Muito bem, exatamente. A Érica faz-nos aqui uma pergunta também. Alguma sugestão para quem não é português, não tem conhecidos cá, para inserir-se no mercado de trabalho? Obrigada. As sugestões que nós podemos dar, Érica, é aumentar aqui no fundo é criar a sua rede de contactos aqui em Portugal. Para isso, há várias formas de o conseguir fazer. Esta, por exemplo, é uma delas, é participar em webinars, em formações em que permita interagir com outras pessoas, dê-se a conhecer, coloque questões, comece a participar também, comece a partilhar informações sobre si, por exemplo, no LinkedIn, criando o seu próprio site, o seu blog, por exemplo, em que vai partilhando também a sua experiência, um pouco sobre si também, o lado pessoal. No fundo é pensar que tem que criar essa rede,
cá em Portugal, se esse é o seu objetivo, e portanto ia trabalhar nesta parte agora, principalmente nesta fase, a parte online é fundamental, porque nós estamos mais atentos a estas redes, e eu diria que é isso, é dar-se a conhecer e falando com pessoas também. Quando vai ao café ou quando vai ao supermercado, falar com pessoas, explique qual é que é o seu objetivo também, o que é que está à procura. E aqui em Portugal temos essa vantagem também, as pessoas querem ajudar e portanto, podem facilmente, se calhar, pô-lo em contacto com uma pessoa que conheçam. E assim começa a criar a sua rede de contactos cá em Portugal. Está bem, Eric? Esta é a minha sugestão para si. Maria João, se quiseres acrescentar alguma questão aqui, também, por favor, à vontade. Acho que já disseste tudo, Karina. Então, temos aqui a Sandra que pergunta, para além do contexto de entrevista, em que meios vale a pena apresentar as histórias de crescimento profissional? Em carta de apresentação, no perfil do LinkedIn? Faz sentido fazer mais do que um post no LinkedIn de tempos a tempos com estas histórias? Então, cartas de apresentação, para além da entrevista, cartas de apresentação é um dos melhores exemplos. As cartas de apresentação que normalmente são feitas têm algumas características comuns e, portanto, quem se der ao trabalho é muito fácil diferenciar-se. A maior parte das cartas são iguais para todas as empresas. Há muito poucas pessoas que se dão ao trabalho de fazer uma carta diferente para cada empresa. Porquê? Porque dá trabalho. Uhum. É preciso conhecer a empresa, é preciso conhecer-se a si próprio, mas é nessa ligação entre conhecer a empresa e o conhecer-se a si próprio que pode contar essa história. Portanto, na carta, se em vez de dizer o típico, é outro ponto em comum, eu sou ótima a trabalhar em equipa, tenho grande espírito analítico e já fiz isto e aquilo que é tal e qual o que está no currículo. Entre as cartas mais inspiradoras que eu já li são algumas, por exemplo, que começam, eu desde pequenina que vejo os produtos da Procter & Gamble e que sonho trabalhar na Procter & Gamble. Tem aqui uma história pessoal. E pode ser também, por exemplo, quer ir trabalhar para a L'Oréal e faz uma investigação profunda, porque também não há muita gente a fazer isso. Eu tenho casos de entrevistados que nem sequer sabem o que é que a minha empresa faz. Eu, quando comecei a fazer recrutamento, fiquei admirada, mas isto acontece muitas vezes. Portanto, não é muito difícil uma pessoa diferenciar-se quando há este contexto. Mas, se eu pegar naquilo que eu descubro sobre a empresa, por exemplo, no relatório de contas, que é uma coisa onde pouca gente vai, e descobri que eles estão aqui a lançar um novo projeto, a L'Oréal, por exemplo, em termos de sustentabilidade. E se eu tiver um trabalho de voluntariado precisamente nesta área do ambiente, eu posso casar as duas e na carta de apresentação contar essa história que liga as duas coisas. São essas histórias que fazem essas ligações que são diferenciadoras e, portanto, definitivamente em cartas de apresentação, no perfil de LinkedIn também, no mesmo contexto. Em termos de fazer posts com estas histórias, tem que ser bem feito, atenção, faz sentido, mas há uma regra dos 80-20, que é aquilo que eu partilho no LinkedIn, tem que criar valor para os outros, ou seja, 20% é promover-me a mim próprio e 80% é criar valor para os outros. Como vocês vão a perceber em termos de campanhas de marketing, cada vez mais eu ofereço valor para depois ter esse valor, não é? Eu ofereço valor aos consumidores para depois eles falarem bem de mim. E aqui é a mesma coisa, o que eu tiver a publicar, se forem sempre histórias minhas, é o que eu digo, tem que ser bem feito, porque se for uma história engraçada em que eu como digo, funciona perfeitamente, tem que se ter esse cuidado. Sim, estas histórias de facto são mesmo muito importantes e é isso que fica na nossa memória também. Tenho aqui mais uma pergunta da Maria Luísa Martins, que diz que não percebeu como se alcançam as oportunidades escondidas. De facto, elas não são publicadas, elas estão de facto escondidas, como a Maria João estava a dizer, mas nós conseguimos aceder a elas quando vamos partilhando com as outras pessoas que estão à nossa volta aquilo que nós somos, ou seja, as nossas características, e dizer que estamos à procura de trabalho também àquelas pessoas que nós confiamos, porque isto, quando se está à procura de trabalho, nunca sabemos muito bem com quem é que podemos partilhar, não é? Será que depois vai dizer à minha chefe, será que depois eu fico mal vista e se calhar já não me começam a dar projetos? E, portanto, é ter consciência disso e ir mostrando uma forma muito, às vezes, assim mais delicada, que estão à procura, dando a conhecer as vossas características mais fortes também. Se por exemplo, estiver desempregada, Maria Luísa, não sei se é o caso ou não,
mas se estiver desempregada, o que pode fazer é partilhar essa informação com as pessoas que conhece. É preciso ter cuidado com a forma como nós transmitimos isso, não podemos também dizer estou disposta a qualquer coisa. Bem, agora posso aqui, quando nós estamos muito desesperados, queremos qualquer coisa, é verdade, mas convém transmitir essa mensagem organizada e perceber exatamente quais é que são as suas características mais fortes, qual é que é a sua experiência e partilhar essa informação de uma forma clara para conseguir alcançar aquilo que pretende, às pessoas certas. E isso é um trabalho que precisa de fazer, de reflexão, para conseguir alcançar estas ofertas que estão escondidas. Está bem? Se calhar tocava aqui em 2 pontos, ou seja, aqui a missão, nós apresentámos-la como uma coisa geral, exatamente por causa disso, ou seja, nós não dizemos aqui que estamos dispostos a tudo, mas identificamos aquilo que eu realmente faço e gosto de fazer e que sei fazer, de uma forma abrangente que não nos cinja a uma função só. E isso é uma boa maneira de dizer que eu estou disposta a fazer muita coisa, sem me parecer desesperada, eu faço qualquer coisa. Também queria acrescentar, portanto, estas oportunidades escondidas, as que não estão escondidas são aquelas que saem em anúncios, mas muitas vezes, eu costumo dizer, o sonho de um recrutador é alguém dizer, tenho aqui o candidato ideal para ti, eu entrevisto, faço testes, a pessoa é um espetáculo e os testes são 100% a tudo e é a pessoa certa para o lugar, porque não preciso perder tempo e dinheiro a entrevistar uma série de pessoas. Isto não quer dizer que eu não queira conhecer várias pessoas, mas muitas vezes o que acontece é, há uma vaga que abre e o passa-palavra acaba por ser o responsável por preencher essa vaga, porque é isso, porque processos são longos e se conseguimos encontrar um candidato ideal sem passar por esse processo, as coisas acontecem. E é por isso que se diz que muitas das vagas, e isto não é, atenção, não é uma coisa de Portugal, portanto não estejam a pensar que isto lá estamos nós aqui no país da Cunha, não é isso, esta percentagem dos 70%, 80% é uma coisa transversal no mundo inteiro. Nesta medida que às vezes as vagas surgem, é preciso preenchê-las muito rapidamente e se alguém me fizer uma recomendação e eu vir um CV que a experiência é exatamente aquilo que preciso, eu falo com a pessoa, submeto aos testes todos que um candidato tem que fazer e os resultados são espetaculares, não há razão nenhuma para eu não ficar com aquela pessoa e a vaga nunca é publicada. E, portanto, é através das outras pessoas e no caso das pessoas que estão à procura abertamente, que não estão numa empresa, é como a Karina diz, quanto mais pessoas souberem que eu estou à procura, mais há a hipótese de se lembrarem de mim quando surgir uma destas oportunidades. Isso mesmo, sim, boa. Ótimo, obrigada pelo reforço. Bem, parece que já não temos mais perguntas, estamos também em cima do acontecimento, ok, era só confirmar. Obrigada pelos vossos obrigadas. Próxima, temos aqui mais 2 webinars, a próxima será explorar oportunidades no mercado e que vai acontecer no dia 17 de junho, às 18 horas, e no dia 24 de junho também vamos um tema muito interessante, preparar a entrevista de emprego. Está bem? Por favor, façam o vosso registro e contamos convosco. Até breve. Obrigada a todos. Adeus, boa tarde. Obrigada. Até breve. Obrigada.